Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Durante os primeiros 3 meses do ano, estamos estudando as cartas do apóstolo João. São 3 cartas pequenas em extensão, mas com grande significado para nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe enquanto estudamos a sua palavra em mais este domingo. Semana passada, nós estudamos os primeiros versos da primeira carta de João, que corresponde a um prólogo ou introdução ao tema da carta inteira. Vimos que João apresentou Jesus de maneira singular, como aquele que estava com Deus desde o princípio da criação e é o próprio Filho de Deus. Jesus veio a este mundo para revelar Deus aos homens, sendo a revelação definitiva e final de Deus. Quero lembrar de novo o desafio que fizemos nas 2 primeiras lições. Que tal ler a Bíblia toda durante este ano? A nossa sugestão é você ler 3 capítulos do Antigo Testamento e 1 do Novo Testamento por dia. Assim, antes do fim do ano, terá lido toda a Bíblia. Mas se você desejar usar outro método, pode ficar à vontade. O importante é se acostumar a ser alimentado diariamente com a palavra de Deus. O texto de hoje, vamos ao primeiro capítulo da primeira carta de João. Deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe as leituras e comentários. Leremos os versos 5 a 10. E a palavra diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Os temas expostos por João nestes 6 versos são a natureza de Deus e o pecado do homem. No prólogo, João apresenta quem é Jesus, o Filho de Deus. Agora, ele apresenta Deus, o Pai, mostrando que ele é luz. A luz reflete o contexto do Antigo Testamento em que esta palavra simboliza conhecimento e pureza. Quando estudamos a respeito dos atributos de Deus no ano passado, vimos que Deus é perfeito. João procura demonstrar essa perfeição de Deus em termos de seu caráter espiritual, excelência moral e transcendência absoluta. Diante disso, quem é o ser humano para se achar digno de qualquer atenção da parte de Deus? Mas até nisso Deus se destaca, pois embora nada mereçamos do ponto de vista da nossa imperfeição, ele é capaz de nos chamar de volta para si e mudar a nossa vida e o nosso caráter. Essa verdade é a essência do Evangelho. João começa este parágrafo com mais uma proclamação. Ele passa a anunciar uma outra mensagem que não vem dele mesmo. É uma mensagem que ele recebeu de Jesus e tem a incumbência de anunciar aos seus discípulos. João não está aqui citando palavras específicas de Jesus, mas apenas fazendo um sumário do Evangelho de Nosso Senhor. Esse Evangelho pode ser resumido em uma frase:
Deus é luz e nele não há nenhuma escuridão. Há uma curiosidade gramatical nessa afirmação e em outras na primeira carta. Quando João diz Deus é luz, a afirmação é absoluta. Ele não usa um artigo definido ou indefinido para dizer que Deus é a luz ou mesmo que Deus é uma luz. Nada disso. Sua afirmação é categórica. Mas qual é o significado da luz para os leitores? Dizer que Deus é luz é dizer que ele é perceptível aos homens. Mas isso só é possível porque ele se revela. Nós não precisamos ficar procurando Deus em qualquer outro lugar, porque as Escrituras mostram claramente quem ele é. Assim como a luz brilha nas trevas, Deus se revela. A relação com Deus não depende de um conhecimento especial, de domínio apenas de umas poucas pessoas. Ele se revela a todos nós por meio de sua própria palavra. Deus se revelou como luz durante o Êxodo, conforme lemos no livro de Êxodo, capítulo 40, verso 38. Vejamos. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e, de noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. No livro de Salmos, o salmista afirma: bendiga minha alma ao Senhor, Senhor, Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Salmos 104, versos 1 e 2. Mas João vai além. Ele lembra que onde a luz brilha, as trevas desaparecem. Essa antítese entre luz e trevas foi aplicada em vários sentidos desde o Antigo Testamento. A luz é a verdade em contraste com as trevas do erro e da ignorância. Em termos morais, luz é perfeição e pureza, em contraste com as trevas da maldade. No Salmo 119, verso 105, lemos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No livro de Isaías, lemos a respeito da podridão moral de Israel e da apresentação da luz de Deus em termos de justiça. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Isaías 5, verso 20. O profeta lamenta por aqueles que são cegos para discernir entre a luz e as trevas, entre o erro e a verdade. Observemos que o efeito da luz em relação aos homens não se resume à capacidade de fazê-los ver, mas especialmente capacitá-los a andar. O objetivo da visão clara é a conduta correta. Em Provérbios 4, 18 e 19, lemos: mas a verdade dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Por isso, muitas vezes a verdade é contrastada, não com o erro, mas com a iniquidade, que é a prática de uma vida baseada no erro ou na mentira. João tem o propósito de desmascarar os falsos mestres e seus ensinos errados que levam os seus filhinhos a desviar-se da sã doutrina. Havia algumas afirmações que eram empregadas como resumo dos ensinos desses hereges. Nos versos seguintes, ele inicia por 3 vezes com a expressão se dissermos. São resposta a 3 dessas afirmações enganosas dos falsos profetas de seu tempo. João tem em mente que nós não devemos dar atenção a meras palavras,
se estas não estiverem alicerçadas na verdade fundamental de que Deus é luz e na verdade factual da idoneidade daquele que fala. Como é que nós devemos julgar as palavras que ouvimos sobre Deus? João nos dá orientações precisas para esse julgamento. Os 3 erros identificados pelo apóstolo são relacionados ao pecado na conduta das pessoas. A origem do pecado na natureza humana e as consequências do pecado na nossa relação com Deus. Não podemos pensar em subterfúgios para uma relação correta com Deus, ou nos amoldarmos às verdades da sua palavra, ou estaremos incorrendo em erro. Não podemos divorciar a relação com Deus da ética. João começa identificando a natureza do erro para depois apresentar o ensino verdadeiro, contrapondo a verdade de Deus com a mentira dos hereges. Ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Qual era a pretensão dos falsos mestres? Eles diziam que nós podemos ter comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, ter uma vida impura. Os primeiros gnósticos falavam sobre o corpo como uma capa, uma embalagem para o que realmente tem valor, que é a alma. Com isso, eles diziam que o que se faz com o corpo não interfere com a alma. Se a alma está conectada com Deus, o corpo não tem poder para contaminá-la. João refuta essas ideias vigorosamente. Para ele, quem assume tais afirmações é mentiroso. Quem vive nas trevas nega a verdade tanto com as suas palavras enganosas, quanto com a vida de iniquidade. Essas pretensões são, de fato, ridículas, à luz da verdade de que Deus é luz. Assumir que alguém pode agradar a Deus mesmo vivendo no pecado é negar toda a palavra de Deus. Em contrapartida, João afirma: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Depois de mostrar os estragos que sobrevêm à vida de alguém que anda nas trevas, o apóstolo acrescenta consequências benéficas na vida daqueles que andam na luz, ou seja, que fazem a vontade de Deus. A afirmação de que ele está na luz decorre do fato de que ele mesmo é luz, por isso está permanentemente e eternamente na luz. Por isso nós somos chamados a andar na luz, ou seja, andar nele. Nas palavras de John Stott, devemos andar na luz de sua santa revelação de si e na sua presença, sem dolo ou desonestidade em nossa mente ou pecado tolerado em nossa conduta. Qualquer condescendência da nossa parte com o pecado nos faz novamente andar nas trevas e destrói a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. João fala a respeito dos resultados de andar na luz. O primeiro deles é manter comunhão uns com os outros. É curioso que ele não fala que andar na luz mantém a nossa comunhão com Deus. O que seria de se esperar à luz da primeira parte do verso 6? É verdade que andar na luz nos mantém a comunhão com Deus, mas nos leva a um passo além. A comunhão com os irmãos, como vimos na semana passada, só existe por causa da obra do Pai e do Filho. A segunda consequência de andar na luz é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus perdoa os nossos pecados, mas vai além disso. Ele nos purifica, ou seja, apaga a mancha do nosso pecado. Esse é um processo continuado.
Enquanto estivermos nesse mundo, a esse processo chamamos de santificação. É o aperfeiçoamento contínuo de nossa vida com base no padrão de Jesus, conforme nós nos empenhamos em andar na luz. Essa purificação é realizada mediante o sangue de Jesus, ou seja, sua morte substitutiva por nós na cruz. Vamos ao segundo argumento dos falsos mestres. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós, conforme o verso 8. Esse é um argumento mais pernicioso do que o primeiro. No primeiro, havia o reconhecimento de que o pecado existe, embora ele não pudesse contaminar a alma do homem. Agora, existe a negação de que o pecado existe. Aqueles homens estavam afirmando que não eram pecadores. Seja qual for o seu comportamento, eles estão isentos de pecado, porque o pecado não existe. Em nossos dias, essa é uma ideia muito comum. Ela tem o propósito de abrandar a consciência de pessoas que vivem nas trevas do pecado. Negar o pecado é o mesmo que tentar livrar-se de suas consequências. É como tentar negar a dor de uma ferida aberta. Jesus disse que os que se acham sadios não necessitam de médico, mas quem tem juízo vai fazer curativos na sua ferida aberta para que ela sare. Da mesma forma, precisamos assumir o nosso pecado e deixar que o médico dos médicos trate dele. A seguir, o apóstolo mostra como o pecado deve ser tratado. Vejam só. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 9. A atitude correta é admitir o pecado e confessá-lo, jamais negá-lo. Deus promete perdão e purificação completa a quem reconhecer o seu pecado e confessá-lo. O pecado é tanto um débito que ele paga, quanto uma mancha que ele retira. João diz que Deus é fiel e justo. A fidelidade de Deus está em jamais desprezar qualquer um que chegue a ele, buscando o perdão dos pecados. Paulo diz que Deus é fiel, porque não pode negar a si mesmo, conforme 2 Timóteo 2,13. A natureza de Deus é imutável, por isso, ele é capaz de cumprir todas as suas promessas. Por outro lado, a justiça de Deus se baseia no seu próprio caráter e não nos nossos conceitos limitados. Por ser justo, Deus exige o pagamento pelos nossos pecados. Por ser amor, ele enviou seu Filho para realizar o pagamento em nosso lugar. Por isso, somente por meio da confissão de pecados podemos ser perdoados e purificados por ele. Confessar é admitir que somos pecadores e assumir o nosso erro. Quanto à necessidade de confissão, quero citar 2 textos do Antigo Testamento. O primeiro, no Salmo 32, versos de 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O segundo está em Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Em seguida, João conclui este trecho com a seguinte afirmação: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Verso 10.
Negar o pecado não é apenas uma mentira, mas é afirmar implicitamente que Deus é mentiroso. Se fosse verdade que o pecado não existe, Deus seria mentiroso em suas palavras e no sacrifício de Jesus na cruz. Deus só entregou seu Filho para ser crucificado porque não havia outra maneira de livrar os homens do pecado. Seria redundante citar aqui as inúmeras vezes que a Bíblia afirma que o pecado é universal e que todos os homens estão perdidos a priori porque são pecadores. Negar o pecado seria negar toda a palavra de Deus anunciada desde os patriarcas, passando pelos profetas e chegando aos apóstolos de Jesus. Por isso, João diz que se negarmos o pecado, a palavra de Deus não está em nós. Uma última questão. A confissão de pecados e a certeza do perdão de Deus não deve nos servir de salvo-conduto para pecarmos deliberados. Uma história contada por Warren Wiersbe diz que um moço teria dito ao seu conselheiro espiritual: afastei-me de Deus e pequei porque sabia que poderia voltar para ele e ser perdoado. O conselheiro perguntou qual era a base para aquela afirmação. O moço disse: Deus é fiel e justo. O conselheiro então respondeu: essas duas palavras deveriam tê-lo mantido longe do pecado. No próximo domingo, continuaremos o estudo dessa preciosa primeira carta de João. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver aquilo que temos aprendido. Um abençoado domingo a todos.